Só um minutinho, Pedro. É, ah, bom dia para todos, para todas. Vitória, muito obrigado pelo convite para o departamento aí de fisiologia da UFMG. Obrigado para o Cleiton pela indicação do meu nome. Obrigado para a Ana também por aceitar participar. Então, como eu disse rapidamente aí no início para vocês, vai ser um desafio eu apresentar esse tema aí de mecanismos de controle do sistema respiratório em praticamente 40 minutos, mas vamos ver. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, então a gente pode esclarecer as dúvidas que tiver no final da aula, ou se for algo muito relevante, se quiserem me interromper também durante a apresentação, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então o que eu vou comentar com vocês, conforme foi discutido e requisitado para que eu comentasse, eu vou falar um pouco sobre a interação entre o sistema. Ixi, acho que não está passando. Entre os mecanismos de controle respiratório, né? E esses mecanismos de controle respiratório envolvem, portanto, uma interação entre o sistema nervoso central e o sistema respiratório como um todo, e que envolve vias aéreas e músculos estriados esqueléticos com inserção em caixa torácica, tá? Bom, a respiração então basicamente envolve três funções, né? Então, fisiologicamente, a gente pode classificar a respiração envolvendo basicamente três funções. Dentre essas funções, a gente tem o processo mecânico, que é o processo ventilatório, que nada mais é do que a interação entre caixa torácica e pulmão. E essa interação caixa torácica e pulmão que envolve expansões e retrações do sistema caixa torácica pulmão é um processo mecânico que necessita contração de musculatura esquelética com inserção na caixa torácica, né? Isso gera uma diferença de pressão, o que faz com que nós temos um fluxo de ar e esse fluxo sempre unidirecional. Uma outra função do sistema respiratório são as trocas gasosas. Talvez o objetivo principal do sistema respiratório é promover uma troca adequada entre alvéolo e sangue, permitindo com que os gases com função fisiológica, gases esses sendo oxigênio e dióxido de carbono, CO2, possam transitar através entre o alvéolo e o capilar e assim esses gases serem transportados para cumprir a sua função, tá? Mas esse é um processo químico e eu também não vou discutir aqui com vocês. E também uma função da respiração é a utilização do oxigênio, que daí envolve um processo bioquímico de fosforilação oxidativa que envolve a respiração celular lá na região das mitocôndrias, que também não vou detalhar aqui para vocês, que é um tópico de uma outra aula. Portanto, essas três funções, para serem cumpridas, elas, vejam, são processos químicos de transporte de gases, são processos oxidativos dentro das células ou processos mecânicos de expansão. Mas nada disso vai funcionar iniciando-se com um processo mecânico de expansão e retração de caixa torácica se o cérebro não tiver íntegro e toda a rede neural tiver funcionando adequadamente para cumprir com a função lá de mandar informações elétricas para a musculatura esquelética para que esse músculo possa contrair e, consequentemente, expandir a caixa torácica, pulmão e o ar poder entrar e sair, tá? Bom, mas como se dá esse controle da respiração? Primeiro nós precisamos nos perguntar por que que nós respiramos, né? Acho que isso é uma pergunta importante. Nós nem paramos para pensar exatamente por que que nós estamos respirando. Mas a resposta é relativamente simples, porque a gente precisa regular os níveis de gases no sangue e principalmente os níveis de oxigênio. Ah, Bom, se nós pegarmos as nossas células utilizam aproximadamente 250 ml por minuto de oxigênio. Então a gente está nós estamos utilizando oxigênio nessa frequência. E a gente tem dissolvido no sangue aproximadamente 1 litro de oxigênio. Então, se a gente fizer uma conta rápida, a gente vai ter aí uma sobrevivência de aproximadamente 4 minutos de sobrevivência. Então, em teoria, a gente consegue sobreviver 4 minutos sem respirar, utilizando o que as nossas células consomem e o quanto a gente tem no organismo.
Portanto, é necessário realizar movimentos respiratórios para que nós possamos ter uma troca adequada desse oxigênio e também levar esse oxigênio para as nossas células que estão em constante atividade. Portanto, a falha não é uma opção para esse sistema. Não existe a opção de falha nesse sistema. Tanto é que nós já iniciamos os movimentos respiratórios, ou seja, esse sistema já vai sendo maturado, vai sofrendo uma maturação ao longo do desenvolvimento, e já isso inicia-se em fases intrauterinas. Existem várias evidências mostrando que o feto, a partir do último trimestre da gestação, já realiza os movimentos respiratórios não cumprindo a função do sistema respiratório, porque o feto, quem faz as trocas é a mãe através das artérias umbilicais. Mas os movimentos respiratórios já se iniciam em fases intrauterinas para que quando ah, venha a nascer, o feto consegue realizar o movimento de maneira independente. Então, em indivíduos adultos, de uma maneira geral na população, nós realizamos ciclos respiratórios, né? Ciclos, nesse momento, vamos entender inspiração seguido da expiração, de 12 a 15 movimentos respiratórios por minuto. Então, essa é a frequência que nós respiramos numa situação eupneica, numa situação sem gasto de energia. E a cada ciclo respiratório, então, a gente está movimentando meio litro de ar por movimento, o que vai totalizar de 6 a 8 litros de ar por minuto, fazendo uma conta simples, multiplicando o meu volume corrente pela minha frequência respiratória, mas devemos levar em consideração também que nós temos o espaço de ar que fica no chamado espaço morto, que não sofre troca, tá? Mas isso não vem ao caso agora também. Muito bem. Se a gente considerar aí na próxima hora, só como curiosidade, a gente vai realizar 600 respirações. Então, 600 ciclos respiratórios a gente vai estar realizando para cumprir o objetivo de regular as concentrações de gases, oxigênio e CO2 no sangue. Nós vamos realizar suspiros. Então, suspiro é fisiológico, então entre 10 e 12 suspiros são realizados em uma hora. Suspiro é importante porque ele faz um recrutamento de áreas de atelectasia pulmonar. Então, são áreas que estão em tendência de colabamento, então existe uma necessidade de você expandir áreas alveolares na tentativa de recrutar maiores áreas para troca. E isso nós realizamos através de um processo de respiração voluntária. Então, são ciclos respiratórios voluntários que são realizados, uma vez que o sistema respiratório faz parte também de um controle voluntário, portanto, um controle somático. Obviamente, durante situações de emoções, durante alguns reflexos, como o reflexo da tosse, por exemplo, há a necessidade de recrutar o sistema respiratório. Então, em situações de emoções, em situações de medo, de estresse, bem como alguns reflexos, como eu comentei o reflexo da tosse, há a necessidade de recrutar áreas envolvidas no controle respiratório também. E a respiração, portanto, está acoplada com vários sistemas e várias funções, portanto, o sistema respiratório é um dos principais sistemas fisiológicos que nós temos no organismo. Acoplado a sistemas cardiovascular, então existe a integração cardiorrespiratória. Acoplado ao sistema renal, então na regulação do pH, tanto o sistema respiratório quanto o sistema renal atuam no tamponamento do pH. Em sistemas endócrinos, então existe uma série de hormônios que afetam o sistema respiratório. Em sistemas motores, como a fala, deglutição, mastigação, locomoção, o sistema respiratório, existe uma integração se adaptando às necessidades fisiológicas dos sistemas motores. Então veja que esse sistema está acoplado a uma série de condições. Portanto, o ato de respirar é talvez um dos mais complexos sistemas de integração que nós temos. Então, aqui a figura está mostrando uma série de situações rotineiras que nós enfrentamos ao longo do dia, em que talvez a gente nem pare para pensar do recrutamento do sistema respiratório, né? Algumas delas parecem ser meio óbvias, né? Então, durante o exercício físico, é mais do que claro de que a gente tem um recrutamento do sistema respiratório, né? Mas veja, durante a fala, eu mesmo aqui estou falando para vocês, então eu preciso fazer algumas pausas,
Então eu faço uma apneia, faço um suspiro e aí volto à minha entonação da minha fala, durante o canto, como eu comentei, suspiros, risadas. Durante a meditação existe uma série de recrutamento de áreas prosencefálicas, áreas hipotalâmicas, áreas corticais, que estão em interação com o sistema respiratório e permitem uma modulação desse sistema, reflexo da tosse, deglutição. Então, veja, sistema motor durante o choro. Então, são sistemas que estão integrados, o que faz com que torne esse sistema extremamente complexo. Mas para que a gente possa entender esse funcionamento do mecanismo de controle respiratório, é importante que a gente entenda como que o sistema nervoso central atua em acoplamento com, vamos chamar o sistema respiratório, na mecânica respiratória, né? Então, para isso, os objetivos que a gente vai traçar na aula de hoje serão: a gente vai entender o que é padrão e ritmo respiratório. Então, padrão, nesse momento, entendam como sendo o ciclo respiratório, nesse momento, um ciclo simples, composto de inspiração seguido da expiração. E na sequência, o ritmo, como que esse ritmo é gerado através de neurônios marca-passos, gera-se um ritmo, e esse ritmo é transmitido por uma rede neural que vai, então, ativar esses sistemas respiratórios, que vai culminar no final com a ativação de neurônios motores na medula espinal. Por fim, é importante saber como que determinados sensores podem modular a atividade respiratória. Então, se eu estou aqui no nível do mar e vou para altas altitudes, por que que meu sistema respiratório vai ser alterado, né? Se eu vou fazer uma atividade física, se eu levo um susto, então existem sensores que vão detectar alterações, principalmente alterações de gases, mas existem alterações mecânicas também, que podem levar essa informação para o cérebro e modular essa atividade. E aí a gente pode discutir ao final, e aí vai ficar muito mais claro para vocês, como que ocorre essas variações de volume que levam a alterações de pressão no sistema respiratório que vão combinar com a clássica mecânica respiratória, né? Mas a mecânica respiratória não vai funcionar se a gente não entender todos esses três objetivos iniciais que eu passei para vocês. Como eu disse, para que a gente possa entender adequadamente o funcionamento do controle da respiração, é importante entendermos como funciona o sistema nervoso, né? Então, eu fiz aqui um slide bem simplístico de como funciona o sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso, ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? No sistema nervoso periférico, nós temos vias aferentes, portanto, que levam a informação para o sistema nervoso, e uma porção eferente do sistema nervoso periférico, né? Na porção eferente, a gente pode dividir entre sistema nervoso autônomo, que a gente pode chamar de visceral, e aí a gente pode talvez discutir num outro momento esse nome autônomo, e o sistema nervoso somático, que essencialmente é o sistema motor, né? E a porção aferente envolve o sistema sensorial, então aquelas informações sensoriais que levam as informações para o sistema nervoso, gustação, olfação, visão, então todo o sistema sensorial que vai ser levado para que essa informação possa ser processada no sistema nervoso central e, em alguns casos, termos a porção eferente autônoma ou visceral, né, ou a sistema somático. Então, dessa maneira que funciona. Então, é importante vocês entenderem essa divisão neuroanatômica do sistema nervoso, tá? Lembrando que o autônomo a gente tem simpático e parasimpático, né? Para o sistema respiratório, o simpático e o parasimpático ele é exclusivo para vias aéreas, musculatura lisa em brônquio. E o sistema nervoso somático, o sistema motor, portanto, inervação de musculatura esquelética. Então, nós temos neurônios motores que saem lá da medula espinal, que promovem a inervação da musculatura esquelética. Tá? Bom, então essa é a visão que nós temos. Então, aqui eu tenho uma porção do sistema nervoso, não é? Deixa eu já passar. Tem uma porção do sistema nervoso, então eu tenho a ponte, o bulbo e a medula espinal, e na medula espinal eu tenho a porção cervical e a porção torácica.
À direita aqui de vocês, nós temos os ramos simpáticos, então veja que nós temos os neurônios pré-ganglionares fazendo sinapse na cadeia paravertebral, e aí nós temos os neurônios pós-ganglionares que vão promover a inervação lá dos brônquios, liberando noradrenalina e, no caso, levando a uma broncodilatação. E o sistema nervoso parasimpático, então nós temos a via cranial, né, que vai fazer sinapse já num gânglio próximo ao órgão, e no caso de uma ativação parasimpática, nós temos um fenômeno de broncoconstrição. Então vejam que a inervação é direta em musculatura lisa brônquica. Ao lado esquerdo aí de vocês, nós temos o sistema somático, né? Então nós temos os nervos motores cervicais, que são os neurônios motores do nervo frênico, que estão localizados no corno ventral da medula cervical e que vão, veja, diretamente promover a inervação do diafragma, que é constituído como principal músculo inspiratório, está na base do tórax, que quando ele contrai, ele vai expandir caixa torácica. Né? Se expandir o caixa torácica, expande o pulmão, que o pulmão e a caixa torácica estão ligados através das pleuras, que permite a um aumento de volume e com isso nós temos uma queda de pressão e, portanto, o ar entra. E nós temos os nervos torácicos motores que vão promover a inervação dos músculos intercostais externos, que também auxiliam no processo inspiratório. E mais ao final aqui nós temos a medula lombar, que nós temos neurônios motores lá no corno ventral da medula lombar, que vai inervar a musculatura abdominal. Então, se nós registrarmos a atividade elétrica desses neurônios motores do nervo frênico, é esse padrão que nós temos. Então, o nervo está disparando, então, portanto, o diafragma contrai e eu inspiro. No momento em que ele está não contraindo, eu tenho um relaxamento diafragmático e, portanto, a expiração. E aí nós temos que a inspiração é um processo ativo, né? Ao passo que a expiração daqui é o registro da musculatura, dos nervos lombares que vão inervar a musculatura abdominal, veja que nós temos muito pouca atividade na fase expiratória, porque eu acumulo energia elástica durante o processo que é ativo, e aí durante o processo expiratório que é passivo, o ar passivamente sai através do relaxamento do diafragma, redução do volume e aumento da pressão alveolar, e aí o ar sai por uma diferença de pressão para o ar ambiente. Tá? Então veja que nós temos a inervação somática e a inervação motor. Então essa é a visão que nós temos dessa contração. Tá? Agora, em condições de elevada demanda metabólica, então nós temos não só um aumento do processo inspiratório, mas aí eu passo a recrutar uma expiração. E a expiração passa a ser ativa. Veja que os nervos lombares passam a disparar bem na fase da expiração, no final da expiração. Então veja que eu inspiro e aí eu começo a expirar e forço a minha expiração, então eu contraio a minha musculatura abdominal levando a uma expulsão desse ar, porque eu estou numa demanda metabólica aumentada, por exemplo, durante o exercício físico. Tá? E para isso, então, nós temos essencialmente contração de músculos, tá? Músculos estriados esqueléticos. Então, como eu comentei, no processo inspiratório, os principais diafragma e intercostais externos. Como eu vou expirar? Como eu comentei, a expiração é passiva, não tem gasto de energia, basta o diafragma e os intercostais relaxar e o ar sai naturalmente. Agora, quando eu tenho um aumento da minha demanda metabólica, exercício físico, por exemplo, eu vou não só aumentar o recrutamento dos músculos diafragmas e intercostais, mas eu vou recrutar músculos acessórios, como o esternocleidomastoide, o escaleno. E aí, consequentemente, para eu expirar, já que eu tive uma demanda aumentada e minha expiração vai ser ativa, eu vou recrutar músculos abdominais, aí reto, oblíquo, e transverso do abdômen e também os músculos intercostais internos que permitem uma forçar essa expiração, tá? E aí eu tenho uma compressão maior da minha caixa torácica, consequentemente do pulmão, e o ar sai. Bom, mas então, para cumprir esse objetivo, nós temos duas funções. A gente precisa estabelecer um ritmo automático para a contração da musculatura. Então, os músculos precisam contrair e relaxar num intervalo de tempo constante,
Lembra que eu comentei que a falha não é uma opção para o nosso sistema e ajustar esse ritmo para as demandas metabólicas que nós temos, as diversas demandas metabólicas. Então eu preciso aumentar ou diminuir, e quem vai fazer isso são os nossos sensores. Então eu tenho um ciclo, né? Eu vou inspirar, vou expirar naturalmente, então a gente pode chamar de fase pós-inspiratória, ou expiração passiva, e aí eu faço um período chamado de pré-inspiração, em que eu vou adaptar o meu sistema, principalmente de vias aéreas, para abrir essa via aérea para que o ar possa inspirar na contração diafragmática. Ou quando tiver uma expiração ativa, eu vou o quê? Recrutar uma fase posterior, somente em situações especiais, em que eu recruto essa atividade. Tá? Como que seria essa fase pré-inspiratória? Então veja que agora eu estou dissecando mais o meu padrão respiratório. Então isso envolve a contração de músculos da língua, então o principal músculo genioglosso, ele é inervado para o neurônio motor no hipoglosso localizado lá no tronco. A língua é um músculo importante que durante uma fase chamada pré-inspiratória, ela vai abaixar e vai para frente, né? Então eu vou tracionar a língua para baixo e para frente para quê? Para que eu possa dilatar a minha via aérea para que quando o diafragma contrair, eu não tenho nenhuma obstrução e o ar pode entrar sem nenhum problema. Bom, na sequência nós temos quem? A contração do diafragma. Então veja, formato de cúpula, ele se horizontaliza, não totalmente, mas isso envolve o quê? Neurônios motores localizados lá no corno ventral da medula espinal, que projeta-se diretamente. Então aqui é um experimento mostrando que foi injetado um traçador no diafragma. Então eu marquei os neurônios motores e eu sei que esses neurônios são motores porque eles expressam acetilcolina, então uma enzima responsável pela produção de acetilcolina, que é a colina acetiltransferase. Então são neurônios colinérgicos. Então veja que eu tenho uma inervação aqui motora diretamente para músculos. E no caso do fênico, ele está lá entre C3 e C5. Mas daí eu vou ter uma fase que o diafragma contraiu, não é? Aí eu vou começar a expirar, que é a chamada fase pós-inspiratória. Nessa fase pós-inspiratória, vai envolver músculos esqueléticos, né, em vias aéreas, que são os músculos adutores e abdutores da laringe. Então, são os músculos que fecham a via aérea e os músculos que abrem a via aérea. Tem uma integração entre contração e relaxamento desses músculos de fechamento e abertura de vias aéreas. Qual a importância disso? Bom, ao final de uma inspiração, o que eu faço? Eu fecho as minhas vias aéreas, então eu ativo músculos adutores para manter uma pressão positiva no meu sistema respiratório, para que as trocas possam ocorrer. Então eu mantenho o meu pulmão inflado e aí as trocas ocorrem efetivamente. Na sequência, eu tenho uma desativação de músculos adutores e uma ativação de músculos abdutores, que eles abrem a via aérea, porque o ar precisa sair. E aí o ar sai naturalmente. Então a figura aqui mostra exatamente isso. Veja que tem a atividade do frênico, que é o músculo que é o nervo que vai promover a contração do músculo diafragma. Então veja que quando o frênico está disparando, a minha via aérea está abaixo. Então aqui eu tenho registro de músculos adutores e abdutores. Para baixo é dilatação, para cima é constrição. Então veja que durante a inspiração, a minha via aérea está dilatada. Ao final da inspiração, olha o que acontece. Imediatamente eu tenho ativação de músculos adutores, eu tenho uma constrição da via aérea, da musculatura, o ar fica, eu tenho fechamento, o ar fica preso, eu faço uma pressão positiva, as trocas ocorrem. Mas veja que é muito rápido, e aí eu tenho o quê? Um relaxamento da via aérea, veja que eu vou vasodilatando para o ar poder sair até se abrir completamente. Se eu tiver uma expiração ativa, esse período se encurta, porque eu preciso rapidamente soltar o meu ar. Então, esse músculo abdutor da laringe, ele vai abrir as cordas vocais para permitir uma passagem adequada do fluxo de ar, tá? E isso envolve neurônios motores, então nervo laringeu recorrente, laringeu recorrente e o laringeu superior, que são ramos do nervo vago que vão, veja, promover a inervação da musculatura em vias aéreas. Quais músculos? Tem uma série de músculos, critoaritenoide, aritenoide, todos são os músculos de laringe, tá?
Então aqui tem uma figura mostrando, então a via aérea fechada, aqui estão em branco as cordas vocais, os músculos ao redor da via aérea, então os músculos aritenoides, critoaritenoides, e aqui a via aérea parcialmente aberta e a via aérea completamente aberta. Então veja que nós temos uma série de músculos que recebem inervação do nervo laringeu recorrente e do nervo superior laringeu. E aí, no caso de se nós tivermos uma contração é, da musculatura abdominal, então veja que eu tenho neurônios motores que vão inervar músculos esqueléticos abdominais, o externo, o oblíquo, o reto do abdômen e os corpos celulares desses neurônios motores estão lá na medula espinal. Mas como agora nós estamos falando de musculatura abdominal, nós estamos lá no corno ventral da medula lombar, lá entre L1 e L4, onde está localizado os neurônios. Então veja que eu tenho uma marcação desses neurônios motores, novamente marcado com colina acetiltransferase, e veja que eu tenho uma inervação direta para essa musculatura. Dessa maneira, a gente pode construir esse meu padrão respiratório. Quais são essas fases, né? Então, aqui eu tenho uma figura que vai mostrar um registro que vai mostrar a atividade do nervo frênico, que é o nervo que inerva o diafragma, o nervo expiratório do nervo laringeu recorrente, que vai promover a ativação de vias aéreas. No caso aqui, esse nervo vai promover a ativação de músculos adutores da laringe, portanto, os músculos de fechamento. E aí o nervo lombar, que vai promover a inervação da musculatura abdominal. Então vejam que durante a inspiração, o nervo frênico dispara, o diafragma vai contrair, veja que eu tenho um padrão em rampa, então eu vou contraindo, 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 o ar vai entrando. Veja que a via aérea não está, o músculo abdutor não está ativo, então, portanto, eu tenho uma dilatação da via aérea. O músculo adutor não está ativo, então a minha via aérea é aberta. E o nervo lombar aqui está sem contração. Aí, durante a fase expiratória, veja que eu tenho a ativação dos músculos abdominais, dos músculos da laringe de fechamento, então ela fecha, mantém uma pressão positiva para ocorrer as trocas, mas logo ele vai relaxando. E aí, na fase final da expiração, caso eu tenha uma demanda metabólica aumentada, eu vou contrair a minha musculatura. E veja que existe um antagonismo de fase. Quando eu estou inspirando, a via aérea e os músculos abdominais não podem estar contraindo. Quando o músculo abdominal está contraindo para a expulsão do meu ar numa situação de demanda metabólica aumentada, eu tenho a via aérea aberta e o diafragma não está contraindo. Então existe um antagonismo de fase e existe contração de músculos esqueléticos que são inervados por neurônios motores na medula espinal, tá? E aí, novamente, o ciclo se inicia. Então, a gente pode chegar ao que nós sabemos até o momento. Nós sabemos que nós temos músculos inspiratórios, diafragma, principalmente, né? Que é inervado por quem? Por um neurônio motor que está lá na medula espinal. E músculos expiratórios, quais? Abdominais, que são recrutados em alta demanda metabólica. Se são músculos esqueléticos, recebem uma inervação de um neurônio motor lá na medula espinal lombar. Mas veja, esses neurônios motores não têm função nenhuma, não é? Quer dizer, não é que não tem função, eles não são capazes de gerar uma atividade elétrica de maneira intrínseca e promover a contração da musculatura. Existe todo um circuito por trás dos neurônios motores que vão, de alguma forma, levar à contração desses neurônios motores que culminam, portanto, com a contração dos músculos esqueléticos, né? Então, aqui tem uma figura mostrando um corte, não é? Sagital do encéfalo do animal, e a gente tem, então, o que que nós temos? Nós temos músculos, nós já sabemos, diafragma e músculos abdominais. São músculos esqueléticos e, portanto, recebem inervação de neurônios motores na medula espinal. No caso dos músculos abdominais, os principais músculos expiratórios, recebem inervação de neurônios motores localizados no corno ventral da medula lombar. E o músculo diafragma, o principal músculo inspiratório, também um músculo esquelético que recebe a inervação de um neurônio motor localizado no corno ventral da medula cervical. Como eu comentei, esses neurônios motores vão inervar os músculos, mas eles não têm atividade intrínseca. Portanto, alguém precisa levar à ativação desses neurônios.
E aí, olhando lá no meu tronco encefálico, no meu bulbo, na região ventral do meu bulbo, eu tenho uma coluna respiratória, que tem uma série de núcleos responsáveis por construir essa rede neural. Então veja que nós temos neurônios pré-motores expiratórios, que vão ativar os neurônios motores expiratórios. E temos neurônios pré-motores inspiratórios que vão ativar neurônios motores inspiratórios. Veja que esses neurônios são excitatórios no seu fenótipo, mas eles também não têm atividade intrínseca. Portanto, alguém precisa ativar esses neurônios pré-motores que levarão à ativação dos neurônios motores. E aí, portanto, eu quero apresentar para vocês uma área importante na coluna respiratória chamada de complexo de Pré-Botzinger, que contém neurônios geradores do ritmo, tá? E por que esse nome? Porque ele tem o nome de um vinho, só como curiosidade para vocês. Então, alguns anos atrás, teve um congresso e quem descobriu essa área estava com medo de não levar à fama, então ele pegou um vinho que estava em cima da mesa desse congresso e nominou a área como Botzinger, né? Pré-Botzinger, porque ele é antes, inicia-se o ritmo, por isso pré, né? E colocou o nome de Botzinger, que é o nome do vinho. Então, só como curiosidade para vocês, o porquê dessa área chamada pré-Botzinger. Mas quais são as características desses neurônios? Bom, são neurônios ritmogênicos. Então aqui eu tenho o registro da atividade elétrica desses neurônios. Veja que esses neurônios têm atividade rítmica, eles apresentam um potencial de ação muito similar aos potenciais de ação do nódo sinoatrial do coração, portanto tem um período pré-potencial. Os canais iônicos de correntes de cálcio e sódio estão transitando ao longo da membrana, ativa canal para cálcio lentos, as células se despolarizam, se projeta para os neurônios motores aqui do hipoglosso, levando a uma contração. E veja que esses neurônios são rítmicos porque eles conseguem manter a sua atividade mesmo após completos bloqueios sinápticos na região. Então eu consigo bloquear é, sinapses excitatórias e inibitórias, então obviamente eu elimino o padrão respiratório, mas o ritmo continua. Obviamente numa frequência muito maior, porque eu eliminei possíveis sinapses nessa região, mas veja que o ritmo continua, então são neurônios ritmogênicos, eles geram uma atividade independente de influências sinápticas. Mas quando se descobriu isso, qual a garantia de que essa região era realmente importante, né? Se a gente olhar para o organismo inteiro, será que essa região tem a mesma função? Então veja, se nós olharmos aqui no complexo de Pré-Botzinger, existe um marcador para ele. Sabendo-se que existe um marcador, é possível fazer uma lesão seletiva. Foi o que eles fizeram. Então a gente veja, promoveu uma destruição seletiva desses neurônios no complexo de Pré-Botzinger. E o que que aconteceu com a atividade respiratória nessa condição? Então aqui eu tenho uma condição antes de lesar esses neurônios. Então eu tenho o registro de fluxo de ar, atividade do diafragma e eletroencefalograma, porque o sistema respiratório funciona também, graças a Deus, né? Durante o sono. Então, assim, o animal está acordado, ele está respirando, ele entra na fase do sono não REM, como que eu sei pelas ondas do eletroencefalograma, entra na fase do sono REM, continua respirando, de repente o animal acorda, ele faz um suspiro, veja, aumenta o seu volume e respirando normalmente. Agora, o que acontece se eu tiver numa situação em que eu tenho uma destruição desses neurônios geradores de ritmo inspiratório? Vamos lá. Então, 12 dias após a injeção da toxina nessa região, novamente o animal está acordado, está respirando, o diafragma está contraindo, eu tenho fluxo de ar. O animal dorme, entra na fase do sono não REM e veja que o diafragma não contrai. Se ele não contrai, eu não tenho fluxo de ar. Qual seria a resposta? Acordar para respirar. Então ele acorda para respirar, gera fluxo, gera contração diafragmática, gera fluxo de ar, ele respira. Mas olha que curioso, mesmo o animal acordado, eu tenho um silenciamento do diafragma. Então, mesmo eu tendo a consciência de que eu quero respirar, se eu não tenho esses neurônios geradores de ritmo, o diafragma não contrai. E aí eu não tenho fluxo de ar. E isso, obviamente, tem uma implicação clínica, que depois a professora Ana vai comentar
com vocês aí numa possível patologia que leva a uma degeneração desses neurônios também e que leva a óbito de alguns pacientes. Então, o que nós temos? Nós temos que a inspiração é gerada para uma contração da musculatura inspiratória. Eu preciso o quê? De neurônios do complexo de Pré-Botzinger que geram essa atividade rítmica, que vão transmitir essa informação elétrica para os neurônios pré-motores inspiratórios, que vão levar à ativação dos neurônios motores inspiratórios na medula espinal, que o diafragma contrai e eu inspiro. Quando todo esse circuito se silencia, eu naturalmente vou expirar e eu estou na fase de expiração. Caso eu precise de uma expiração forçada, eu vou ter todo um outro circuito que vai levar à ativação de neurônios pré-motores expiratórios, que levam à ativação de neurônios motores expiratórios na medula espinal, que vão culminar com a contração da musculatura abdominal para que eu tenha uma segunda fase da expiração ativa, mas lembrando que essa fase somente numa fase de alta demanda metabólica. Então, só 5 minutinhos aí para a gente terminar dessa explanação rápida de como funciona o nosso circuito. Eu quero falar sobre uma modulação da atividade respiratória, que são os nossos sensores. Então, a gente tem sensores químicos, quimiorreceptores periféricos ou centrais, ou os receptores de distensão pulmonar, que é o reflexo de Herrmann-Brauer. Então, veja, eu tenho um fenômeno. Eu estou ventilando. Se eu fizer uma hipóxia, duas situações aqui, ó, atividade respiratória. Se eu fizer uma hipóxia, é nítido que eu aumento a minha ventilação ou a atividade do meu nervo frênico. Mas por que que eu aumento essa informação? Porque alguém detecta, informa o sistema nervoso central para que eu tenha uma resposta eferente e aumento a minha atividade respiratória. Isso é um fenômeno que ocorre em situações, por exemplo, de hipóxia, hipercapnia ou uma acidose, que levam a esses ajustes respiratórios para eu regular esse distúrbio metabólico que eu tenho no meu sistema. Isso é detectado pelos quimiorreceptores carotídeos, que estão localizados lá na bifurcação da carótida. Então, aqui eu tenho a minha carótida comum, a minha carótida externa e interna, e lá na bifurcação da carótida eu tenho sensores que detectam. Então, aqui tem uma visão melhor, ó. Minha carótida comum, carótida externa e carótida interna. Aqui na bifurcação eu tenho quem? O corpúsculo carotídeo, que são quimiorreceptores periféricos que convertem uma energia química, queda de oxigênio, aumento do CO2 ou queda de pH, numa energia elétrica. Essa informação é levada pelo nervo do seio carotídeo, que vai lá se juntar ao nervo glossofaríngeo e chegar no cérebro e informar aquelas áreas respiratórias que eu preciso respirar mais. Então, aqui só uma figura mostrando em humanos, né? Os quimiorreceptores periféricos, ele é o tamanho de um grão de arroz, ele é ele é altamente vascularizado, né? 40 vezes o fluxo de sangue maior do que do próprio cérebro, né? E é uma inervação muito grande também. Nós temos os quimiorreceptores aórticos, mas que apresentam uma funcionalidade bem menor do que os quimiorreceptores carotídeos. Então, aqui só expandindo os quimiorreceptores carotídeos, então veja que eu tenho aqui as células glomos, que são os quimiorreceptores, são receptores sensoriais diferenciados, então, como eu disse, convertem uma energia química numa energia elétrica. Então, essa energia elétrica vai levar toda uma sinalização celular que vai ativar as vias neurais que levam a informação para o cérebro. Que informação? Que o oxigênio caiu, que o CO2 aumentou ou que eu estou numa situação de acidose. Tá? Então, veja que esses quimiorreceptores dependem de uma mobilização de cálcio. Então, se eu diminuir o oxigênio, eu aumento a disponibilização de cálcio dentro da minha célula, portanto, ela entra em atividade. Se eu diminuir o oxigênio, eu aumento a secreção de neurotransmissores. Então, essas células passam a secretar neurotransmissores e eles aumentam a atividade frente a uma queda de oxigênio também, né? Não vou entrar em detalhes, mas veja que existe toda uma sinalização já conhecida, né, que envolve um recrutamento de uma série de canais iônicos, principalmente fechamento de canais para potássio, né, do tipo TASC, do tipo TREC, que levam então uma despolarização da minha célula, que abrem canais para cálcio e eu secreto o neurotransmissor que ativa a via neural que leva a informação para o cérebro. Então, se eu tiver uma queda de oxigênio, eu tenho todo esse recrutamento celular nas células dos quimiorreceptores,
que vão ativar as vias neurais aferentes que vão levar a informação para o cérebro para que eu precise aumentar a minha atividade respiratória, tá? Aqui é só mostrando que eles também respondem às variações de CO2 e pH e também exclusivamente às quedas de pH, tá? Então vejam, se eu tiver numa situação de normóxia e eu entrar numa hipóxia, eu vou aumentar minha ventilação. Por que que eu aumento minha ventilação? Para regular esse distúrbio e também para regular a minha atividade respiratória frente a um aumento da atividade dos quimiorreceptores periféricos, tá? É uma situação clínica em que envolve a atividade dos quimiorreceptores periféricos é a apneia obstrutiva do sono. Então, a apneia obstrutiva do sono é simplesmente uma obstrução da via aérea. Então, veja que um paciente com uma língua é muito grande, eu vou ter uma obstrução da via aérea comparado com a via aérea normal de um paciente que não tem eupneia, e isso leva ao quê? A uma hipóxia. Se leva a uma hipóxia, os quimiorreceptores periféricos detectam essa informação, mandam essa informação para o cérebro para que eu, no caso do sono, desperte para poder respirar. Então veja que tem uma figura mostrando a dessaturação que eu tenho e a apneia que leva. Então eu tenho uma parada respiratória por uma obstrução da via aérea e eu tenho uma queda dos níveis de oxigênio. Os quimiorreceptores detectam e eu faço o quê? Aumento a minha respiração, porque eu preciso respirar. E é isso, vejo que são períodos que ocorrem ao longo do sono, né? Nós temos outros sensores, os quimiorreceptores centrais, não é? Que estão localizados lá no tronco encefálico. E aí os quimiorreceptores centrais eu vou passar porque senão vai levar muito tempo eu ter que falar sobre isso e a gente discute isso num outro momento. E os reflexos pulmonares envolvem então só um reflexo mecânico que é mediado pelo nervo vago, que leva à ativação de receptores mecânicos, uma parada da inspiração e um prolongamento da expiração. Então, qual a característica fisiológica? Eu tenho uma parada respiratória quando eu tenho ativação desses receptores. E isso é importante porque esses receptores mecânicos são um dos freios para eu estancar o sistema respiratório para que eu possa expirar. Porque eu vou fazer o quê? Uma inibição do complexo de Pré-Bottinger para que eu possa expirar. Então, para a gente fechar, eu tenho esse circuito. Então, a gente, ó, temos músculos inspiratórios e expiratórios, né? Ativado pelos neurônios motores. Esses neurônios motores inspiratórios são inervados pelos neurônios pré-motores inspiratórios e os neurônios pré-motores os neurônios motores expiratórios inervados pelos neurônios pré-motores expiratórios. Lembrando que esses neurônios pré-motores e motores não têm atividade rítmica, mas nós temos o complexo de Pré-Botzinger que tem atividade rítmica, então ele ativa os neurônios pré-motores inspiratórios, que ativa os neurônios motores inspiratórios e o diafragma contrai. Como eu posso modular essa respiração? Através dos quimiorreceptores periféricos. Então, células glomos detectam queda de oxigênio, aumento do CO2, que vai levar à ativação do cérebro via nervo vago e glossofaríngeo para eu levar a uma ativação desses neurônios do complexo de Pré-Bottzing e eu posso aumentar a minha atividade inspiratória. Se eu tiver os receptores de distensão pulmonar, que são os receptores pulmonares mecânicos, eles vão promover uma via inibitória. Para quê? Para eu parar a atividade do complexo de Pré-Bottinger, que vai deixar de ativar os neurônios pré-motores inspiratórios, que deixam de ativar os neurônios motores inspiratórios, o diafragma não contrai e eu expiro, tá? Obviamente, tudo isso pode ser aumentado ou diminuído por um sistema muito mais complexo que eu comentei com vocês, tá bom? Então, com isso, a gente discute de uma maneira bem rápida, aspectos gerais, o que é padrão e ritmo, quais são os mecanismos geradores e como esses sensores, alguns deles, podem modular essa atividade respiratória. E assim, eu imagino que agora, entendendo como os músculos contraem, a gente consegue entender como que e tem expansão de caixa torácica, aumenta volume, cai pressão e o ar pode entrar, tá bom? E aí, assim, vocês conseguem entender a mecânica respiratória. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Thiago. Muito rápido, Vitória? né?